Vamos lá, galera. Professor Thiago aqui na área. Curta, compartilhe. E é isso aí. Então vamos lá, né? Então temos mais uma questão que fala assim: uma partícula de massa m carregada com quantidade de carga q negativa gira em órbita circular em torno de uma partícula de massa m carregada com quantidade de carga q positiva. Sabendo que o raio da órbita é r, determine. Então vamos lá, letra A, a intensidade da velocidade em função de k, q, mr. Ok, aqui a questão ela é bem enfática, né? Ela não é um problema numérico, é um problema algébrico de física. Ou seja, no final a gente não vai conseguir um número, a gente vai conseguir uma equação que descreve o que ele pede. Como a gente fez aqui, apesar de que o problema é numérico. Então não se esqueça de preencher essa formulazinha com os valores dados na questão e verificar qual é a massa da partícula. Então, fisicamente, aqui a gente já vai apontando que a massa ela não pode ser uma coisa grande. É uma coisa grande, está errado, né? Não pode ser grande. Então, se der 100 quilos, né? 100 kg. Então, se der 100 kg, aqui, quando tu substituir aqui, tá errado. Então, é um jeito de você verificar se sua resposta está certa ou errada, tá? É um dos jeitos. Existem outros, né? Análise dimensional da equação, etc. Mas, vamos lá, né? Essa questão aqui eu vou pular, porque eu vou deixar para vocês, mas essa aqui a gente vai fazer. Então, verifique o seguinte, que essa velocidade aí que ele está pedindo, esse Vzinho, é a velocidade linear do movimento. E aí a gente tem que resgatar conceitos lá de movimento circular uniforme, né? E etc. Então, vamos lá, vamos resgatar um conceito. Um corpo, ele está acelerado quando a sua velocidade varia com o tempo. Então ele apresenta uma aceleração e por isso mesmo ele está sob a ação de uma força. É isso que a gente aprende lá em mecânica, lá no primeiro ano, tá? E aí, aqui a gente tem a segunda noção de corpo acelerado aplicada a essa questão. Uma aceleração, ela pode estar sendo aplicada sobre um corpo quando faz variar sua velocidade, eu estou falando da velocidade linear, ou quando ela faz sua trajetória mudar. Então, por exemplo, quando você faz uma curva, mesmo que você não aperte no acelerador, você está acelerado, porque você está mudando a sua trajetória, tá? Então, isso é uma lição. Então, olhando para um sistema como esse, do qual existem duas partículas, uma positiva e outra negativa, aqui, ó. Existe uma positiva e outra negativa. Olhando para cá, né, que tipo de força está relacionada ao movimento orbital da partícula negativa? Professor, você está resgatando aquelas noções de força centrípeta? Exatamente. Então aqui eu vou ter uma força centrípeta. Tá? Eu vou ter uma força... Eita! Às vezes eu esqueço que... Ó, aqui eu vou ter uma força centrípeta. Não era para estar assim. Eu tô com muita dificuldade de usar essa regrinha aqui. Mas aí tem uma... Sem fica torto, mas você já sabe que esse negócio não é torto, né? Então a força centrípeta, ela tá aqui. Ok? Ao mesmo tempo que existe uma força centrípeta, eu sei que a interação das duas massas vai ser uma interação de repulsão? Não, vai ser de atração. Por quê? Porque as cargas possuem sinais, né? Ou seja, elementos aí de carga diferentes, né? Ou seja, essa aqui tem pouco elétron e essa aqui está em abundância de elétrons, né? Então, o que a gente vai fazer? Note que a força de atração ela vai apontar no mesmo sentido da força centrípeta. Matematicamente, isso implica em uma igualdade. Então, vamos resgatar os conceitos, né? A força centrípeta é igual à força, né,
é igual à força eletrostática, vou chamar de E, tá? Então, Fe é força eletrostática, Fc é força centrípeta. Então, eu vou resgatar, né, o que é a força centrípeta, o que é a força eletrostática. Então, a gente tem, eles têm a mesma carga, né, só que uma negativa, outra positiva. Então, a gente vai fazer assim, ó. Como a gente está considerando aqui, vai ficar ao quadrado, né? Sobre R ao quadrado, que é essa distância aqui, ó. Entre, olha, eu escrevendo branco no branco. Já viram isso? Então essa distância aqui, tá? A distância entre as duas, tá? Até aqui o Rzinho. E a força centrípeta, professor? A força centrípeta, ela nada mais é do que a força, a massa, aliás, vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela nada mais é, né, do que massa, a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é igual a K, que é ao quadrado, sobre R ao quadrado. Eu botei um Rzão aqui, né, mas não é o Rzão não. É o mesmo raio ali, o Rzinho. Então, o Rzinho. Então, aqui a gente já pode verificar uma coisa, né? A gente já pode verificar que esse Rzinho aqui vai embora com um Rzinho aqui ao quadrado, né? Então, eu tiro o Rzinho aqui e tiro o quadrado, porque aqui é que fosse R vezes R, né? Aí vai um R desse aqui vai embora. Ok. Então, agora a gente vai dizer que mv ao quadrado é igual a K, que é ao quadrado, sobre R. Então, como ele quer em função de mkr, mkrq, né? Então, a gente pode dizer, sem titubear, que V é igual a raiz quadrada de K, que é ao quadrado, eu botei fungir, ó, que é ao quadrado, sobre R vezes M. Ou ainda, V é igual a Q, porque ele sai da raiz, né, sobre K, R, M. Ok? Ok, é isso aí. Então, essa é a velocidade linear, certo? Essa é a velocidade linear. Não se engane com a velocidade angular. A velocidade angular é o quanto esse θzinho aqui, ó, quando ele se mover, que ele vai criar, ele vai fazer arcos, né? Assim, ó, vai fazer arcos, né? Toda a trajetória circular. E aí esse θzinho ele vai variando. Aí o quanto esse θzinho varia é o que a gente chama de velocidade angular. Faz sentido, né? Porque é um ângulo que está variando, né? Ok. Então eu vou apagar aqui para a gente ver uma coisa sobre a letra B, tá? Então a letra B fala assim, período, né? Então período nada mais é do que o tempo que essa partícula ela vai, digamos assim, levar para dar uma volta, né? Porque ela não vai dar só uma volta e parar, ela ficar, né? Esse subiu aqui que eu fiz é o efeito sonoro dela circulando em alta velocidade. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa, né, do espaço em que ela percorre, o período, né, que vai ser igual à velocidade angular. Tá? A velocidade angular, como eu falei, é o quanto o θ vai variar com o tempo, sendo o θ o ângulo que a partícula ela faz, né, com um raio em relação à sua posição e o raio. Ok, esse cara que a gente sabe quem é, que é a circunferência toda, né? 2π. Então é 2π. Logo, vai ser percorrido uma distância de 2π sobre t, que é igual a ômega. Acho que é ômega nessa letra. Professor, aqui você que é o professor, né? A gente não. Pois é.
Então, para o período, a gente tem que 2π sobre ômega, certo? Então, a gente precisa agora encontrar esse ômega. Esse ômega aí, ele pode ser relacionado com a nossa amiga velocidade linear. Mas de que forma? Pergunte-se, né? Pergunte-se como é que a gente relaciona. Então a gente vai ver que eu vou fazer aqui uma figura para a gente entender, tá? Deixa eu ver, branquinha, ó, puxar para cá. Ó, então aqui nós temos a nossa trajetória, tá? Então a gente tem aqui vai ser o centro, né? Então a gente tem aqui, ó, então vamos dizer que depois de um certo tempo ela se encontrou aqui. Então a gente tem um ângulo aqui, né? Θ. E aqui eu tenho um arco, esse percursozinho aqui, ó, tá? Então esse percursozinho aqui, ó, seria o que como você imaginasse ela andando, né? Ela vai andar. Então esse θ, a variação desse θ pelo tempo, ou seja, θ1, vou chamar aqui θ1, variação de θ é igual a θ final menos θ inicial, né? Aí eu vou variar com relação ao tempo. Então, tempo final menos tempo inicial, ok? Então, você observa que nada mais é isso aqui que a quantidade de espaço que ela percorreu, né, pela sua distância aqui do arco, ó. Então, eu posso dizer que ômega, que é essa variação aqui em relação ao tempo, né, é igual ao arcozinho aí, ou seja, V sobre R, tá? Esse é o ômega. Ok. Sendo que V, nós temos quem é V. Interior, ó, V é isso aqui, ó. V é isso aqui. Então, se, professor, a gente pode dizer que ômega é igual a... Aí a gente precisa 1 sobre ômega, né? Então vou passar a escaba para cá e a escaba para cá. Então vai ficar R sobre V é igual a 1 sobre ômega. Concorda? Concordo. Eu concordo. Então vamos lá. Vamos resgatar aqui. Então a gente tem o período, que é igual a 2π sobre ômega. A gente também tem que R sobre V, né, é igual a 1 sobre ômega. Então vai 2π R sobre V. Ok? V a gente sabe. V é igual a Q raiz quadrada de o que mesmo? K sobre Rm. K sobre R, que é o raio, que é esse mesmo raio aqui, tá? Sobre M. Então a gente vai substituir aqui, né? Então o período vai ser igual a 2π sobre R vezes, aliás, vezes não, deixa eu voltar, pronto, aqui, sobre Q raiz quadrada de K R M, ok? Então vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar 2π, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Vai ser Rm raiz quadrada sobre Q raiz de K, certo? É o inverso. Então aqui vai ser raiz quadrada de Rm sobre Q raiz de K.
ok? Olha, aqui eu ainda posso reduzir alguma coisa. Eu posso multiplicar esses dois, né? Porque, tipo assim, a ao quadrado vezes a ao quadrado é igual a a quarta, né? Só somar os expoentes aqui. Então, para não ficar muito feio, eu só vou colocar ele dentro da raiz, tá? Quando ele entrar, ele vai entrar ao quadrado, né? Então vai ficar 2π raiz de r ao cubo m sobre q raiz de k. Pronto. Essa aqui é o nosso período. Esse aqui é o nosso período, tá? E como dever de casa, eu queria que vocês meditassem, né, nessa questão aqui, que fala uma coisa bem simples. Ó, 4 cargas elétricas iguais de módulo Q estão situadas nos vértices de um quadrado, como mostra a figura. Qual deve ser o módulo da carga Q de sinal contrário que é necessário para colocar o centro do quadrado para que todo o sistema de cargas fique em equilíbrio? Aí você vai ver, né? Você vai ter que levar em consideração algumas questões aqui geométricas, né? Isso aqui é um quadrado, né? Então esse camarada aqui, ó, então L ao quadrado é igual a L, aliás, mais L ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, é igual a essa distância aí que eu vou chamar de L' ao quadrado. Então 2L' é igual a L' ao quadrado. Logo, L', essa distância ali, é igual a raiz quadrada de 2 vezes L. Tá? Que aqui está o quadrado. Então já dei a dica aí. Vocês sabem quanto é que é essa distância toda aqui, desse ponto A até esse ponto B. E aí você tem que ver quanto é que vai valer essa cargazinha usando o princípio da superposição, tá? A aula já extrapolou, então eu vou terminar aqui agora.